Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do tema amostragem. Então, no episódio anterior, eu estava aqui num papo com a Yara. Hoje a Yara continua aqui com a gente, dando continuidade a esse assunto, que é extremamente importante, né? A gente falou ali sobre identificação, armazenamento, transporte das amostras. Tudo isso está relacionado com os desafios e os erros mais comuns que a gente enfrenta com essa pessoinha, né, gente? É praticamente uma pessoinha aí no laboratório. Então, agradeço, Yara, a sua presença aqui na continuidade desse assunto, e a gente vai começar falando agora sobre a amostragem não representativa. Antes da gente começar a falar desse assunto, reforço o convite para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube e não esquecerem de colocar comentários lá no chat, para que a gente possa, a partir da interação de vocês, trazer mais conteúdos relevantes. Esse é o nosso principal objetivo. Então, falando um pouquinho, né, Yara, sobre a amostragem não representativa, uma coisa que eu sempre gosto de alinhar, porque eu vejo que causa muita dúvida, é a diferença entre amostra e analito. Então, isso é um tema que gera bastante dúvidas, né? E eu vou esclarecer isso até para a Yara poder entrar nessa profundidade aí da amostragem representativa. Então, quando a gente fala de amostra, eu tenho que pensar que a amostra é o meu conjunto. E dentro da minha amostra está meu analito. Então, um exemplo aqui que a gente gosta de trazer é um polivitamínicos, né? Então, o polivitamínico, ele é um composto com várias vitaminas e cada vitamina tem uma concentração. Então, quando a gente traz essa questão do polivitamínico, eu tenho que pensar que ele é minha amostra e as vitaminas são o meu analito, tá? Então, fica claro. Um outro exemplo mais simples até que eu gosto de usar é o suco de laranja, né? Isso. Analisar a vitamina C no suco de laranja, então o suco de laranja é minha amostra e a vitamina C, meu analito, tá? Esse alinhamento é importante para vocês entenderem o que a gente vai trazer aqui agora sobre esse ponto, né, Yara? Isso. Uma dificuldade que nós temos muito grande dentro do laboratório é ter uma amostragem não significativa, ou seja, representa mesmo o lote. Então, eu amostrei numa fase correta. Lembra que a gente falou dos procedimentos? É importante. Em que momento você vai amostrar aqui? Vai imaginar um processo de fermentação. Que momento você vai? Quanto tempo depois de iniciar o processo eu vou realmente amostrar aquilo? Para eu ter uma produção de álcool. Então, eu tenho um processo de fermentação que vai produzir álcool. Aí eu vou dizer, não, está baixo aqui a produção, porque eu analisei no tempo errado, porque eu não peguei uma amostra representativa. Dentro de um tanque, eu vou amostrar como? O sobrenadante, eu vou amostrar o meio, eu vou mostrar o fim. Como é que eu coleto essa amostra? Para ela ser representativa daquele processo, né, que eu estou analisando. Então, isso é muito importante. Essa coisa de você não ter definido exatamente o tempo de amostragem, em que tempo, e a quantidade, e a fase que você vai amostrar, é muito importante dentro do laboratório, porque ela deve ser representativa. Outra coisa importante que a Andrea, né, falou do analito é a quantidade insuficiente. Vamos voltar nesse exemplo da vitamina C, do polivitamínico. Se eu preciso de uma quantidade de amostra suficiente para conseguir ter a quantidade ali de analito suficiente para a precisão do equipamento. Exatamente. Outro dia eu fui analisar minha vitamina D, deu indetectável, ou seja, o equipamento não conseguiu pegar na minha amostra de sangue uma quantidade de vitamina D. É indetectável para o equipamento. O equipamento também é crítico para a gente, porque o equipamento tem uma sensibilidade. Se a minha amostra não consegue trazer uma quantidade suficiente de analito para o equipamento conseguir medir, eu não tenho um resultado confiável, eu não tenho nenhum resultado.
Exatamente, e é bem isso, né? Até esse exemplo do polivitamínico, eu tenho lá uma concentração X de vitamina D e uma concentração Y de vitamina a minha amostra pode ser que seja, a quantidade de amostra, né? Pode ser que seja diferente para analisar uma e outra, porque depende da concentração que eu tenho desses analitos ali na minha amostra. Então, estejam atentos a isso, porque às vezes vocês têm problemas no processo que estão relacionados com a representatividade do meu analito. Então, eu tenho amostra insuficiente que não permite que eu detecte aquela quantidade pequena do analito. E às vezes a gente fala, problema no equipamento. Não, nem sempre é problema no equipamento. Pode acontecer de ser problema naquela técnica. Aquela técnica analítica pode não ser a mais precisa, pode não ser tão sensível para aquela quantidade de analito, mesmo eu aumentando a quantidade de amostra. Mas fiquem atentos a isso, tá? Então, às vezes a gente quer economizar na amostra, né? Não, porque tem pouquinho. Calma. Outra coisa que a gente precisa pensar na hora que vai fazer o POP de amostragem é que eu tenho que ter quantidade suficiente para repetir a análise. Eu vou fazer uma vez só? Eu vou fazer em quintuplicata? Eu vou fazer em duplicata só? Triplicata? Então, e se eu precisar repetir, eu tenho amostra suficiente para repetição? Se eu tiver uma não conformidade, eu precisar repetir aquela análise, eu tenho ainda uma amostra? Então, é importante também pensar e essa questão da não conformidade, né, Yara, é bom a gente lembrar que se eu precisar repetir para uma não conformidade, não é análise única, né? É no mínimo uma triplicata. Então, assim, química analiticamente falando, né? Ó, que difícil. Química analiticamente falando, eu tenho resultados confiáveis quando eu tenho análises em replicatas, no mínimo triplicatas, né? Ou seja, repito 3 vezes. Andréia, na rotina a gente não faz. Eu sei que na realidade, né? A realidade é a correria do laboratório, mas para a gente ter resultados confiáveis, o ideal é fazer pelo menos em triplicatas. Isso. Quando a gente fala em medicamento, normalmente a gente guarda a quantidade de um medicamento suficiente para 3 análises completas. Isso aí, é isso que a gente tem que pensar, né? A gente vai falar um pouquinho já sobre essa questão de guardar, né? Por quanto tempo que guarda, que não guarda, e aí a gente vai entrar agora num outro ponto, que são as práticas recomendadas para prevenir perdas. Então, a gente falou lá que pode ocasionar perda das amostras, e agora a gente vai dizer para vocês como evitar, como que não perde, né? Como que não perde, Ara? Primeira coisa, a gente colocou lá no primeiro podcast, né, da rotulagem. Eu preciso de uma rotulagem suficiente, ela não precisa ter muitas informações, mas ela tem que ter o suficiente para manter a rastreabilidade daquelas amostras. Então, eu preciso que ela tenha uma numeração sequenciada, eu preciso que ela tenha uma identificação correta, tanto do produto que eu estou analisando, quanto da análise que vai ser realizada naquele produto, e preencher o mínimo manualmente, porque quando eu preencho o manual, eu acabo esquecendo. Né? Então, é importante que ela já venha com as informações pré-impressas, porque na hora ali eu tenho dificuldade de ficar colocando esse monte e acabo deixando muito campo vazio. Né? A gente adora um campo vazio. Não, eu não tive tempo para preencher esse campo. Depois eu faço, né? Agora eu estou ocupada. Então, é muito assim, tá? Ocupada nós estamos o tempo todo. Graças Exatamente, exatamente. A gente está sempre ocupado, né? Então, se for por conta disso, a gente só coloca números, né? 1, 2, 3 e por aí vai. Se for um processo muito crítico, pode ser um X, tá? Pode ser realmente você já ter campos ali para você selecionar. Mas é muito importante que a identificação da amostra seja correta. Outra coisa importante é a embalagem adequada. Então, eu vou colocar num recipiente, qual vai ser o recipiente? Eu tenho que ficar trocando ele de recipiente, então eu coletei num recipiente, depois tenho que trocar para análise, quer dizer, como é que eu vou fazer essa transferência também? Muitas vezes a gente perde a amostra na transferência.
Começa a Uhum. transferir a amostra e perde a amostra. Então, É, é importante usar a embalagem adequada. e um ponto legal sobre esse quesito embalagem adequada é a compatibilidade da embalagem, viu, gente? Muito cuidado, porque eu vou pôr num plástico. Será que a amostra é compatível com plástico? Será que aquele plástico não pode gerar uma contaminação cruzada? Ou a reação da minha amostra com aquele plástico não pode gerar uma reação indesejável? Então, a gente precisa estar atento à compatibilidade da embalagem também, né? Então, isso é bastante crítico, porque às vezes a gente pega lá um frasquinho que foi usado, um fim de reagente, dá uma lavadinha, E o e aí dia... coloca uma lavadinha, bem lavadinha. É importante isso, a embalagem tem que ser adequada, e há pouco tempo eu fiquei sabendo dessa incompatibilidade, por exemplo, que a própria parede absorve o analito, o que você quer analisar. Ou você tem uma interação, uma inativação, então é muito importante, né? Onde você vai armazenar ele durante o processo aí de análise. É Outra isso. coisa importante é controlar esse armazenamento. O que nós colocamos lá no primeiro podcast. Eu analisei uma amostra já analisada, né? Isso aqui já passou pelo processo, né? E era para jogar fora, eu reanalisei. Como é que eu controlo essa amostra? Depois que ela passa pelo processo de análise, ela vai para um outro lugar, que eu não misture o que já foi analisado com o que não foi analisado, o que está aguardando análise. Então, essa mistura de processos, se eu não tiver bem definido o local de armazenamento de tudo isso, eu posso realmente complicar ali a rotina do laboratório. Esse aqui que está na bancada, já foi analisado, não foi analisado, está esperando, já foi, alguém já pegou? É De sério? quem que é, né? Às vezes aparece o de quem que é essa amostra? Quem é o dono desse Quem é aqui? o dono? É o não é minha, né? Não é minha, não, é da fulana, né? A Exato. gente vira dono das coisas Outro dia e nós fomos num laboratório fazer uma auditoria e nós achamos na bancada, assim, né? Bastante tubinhos lá, né? Bastante balão volumétrico sem identificação nenhuma, quer dizer, de quem era, quem foi, o que estava de que fazendo, é. E, qual era a e, diluição, ninguém e o sabe. pior de eles estarem na bancada, né, Yara, eu brinco, é o eles estarem cheios, porque quando eles estão vazios, a gente considera que está limpo e que Perfeito. ninguém usou, tá tudo bem, né? Exatamente, cheio, sem identificação nenhuma, bastante complicado, bastante complicado. E não era a hora do almoço, não era a hora do almoço. Ou seja, né? Então, muito importante também essa identificação durante o processo, É isso aí, ó, isso para mesmo. você não largar os frasquinhos lá e a gente não saber exatamente o que que eles estão fazendo em cima da bancada. É isso. E aí, como que a gente poderia fazer um gerenciamento eficaz de amostras, né? O que você traz aqui de dicas para a gente ter esse gerenciamento eficaz? Importante ter o registro, né? O que a Andrea falou, às vezes você vai registrar só no fim, né? Você fez todo o processo e você não tem registros ali intermediários. Então é importante, peguei a amostra, vou pegar o método, eu vou ter um registro aqui, né? E eu coloco lá na minha planilha de gerenciamento que aquela amostra está comigo, eu sou um analista que está utilizando aquela amostra. Então, é importante que o gerenciamento seja durante o processo, e não lá no fim do processo, esse estava comigo, eu também peguei essa amostra. Então, você tem duas pessoas fazendo a mesma coisa. Então, organizar a rotina do laboratório é muito importante. Todos os análises, os dados brutos precisam estar registrados, para até que eu poder fazer a conferência disso. Usar formulários, tá? Usar o quê? Cadernos, né, logbooks, onde a pessoa vai lá, essa amostra está comigo, eu estou fazendo essa análise, uma divisão de tarefas no início ali da rotina do laboratório. Você pode ter pessoas dedicadas também, né? Essa pessoa só faz esse tipo de análise, né? E depende um pouco da sua rotina dentro do laboratório. Isso, sempre trabalhando com a sua realidade, né? E falando em realidade, a gente tomar cuidado com priorizações e prazos. Então, como a gente comentou, tá com aquele analista, aquela amostra,
quem vai fazer o quê e quando, gente, quando, né? Exato. Então, o quando é importante, né, Yara? Comenta um pouquinho aqui. Sim, priorização de prazos, muito importante. Essa análise pode esperar? Quanto tempo ela vai esperar? Eu só tenho uma pessoa para fazer essa análise, então você sobrecarrega ali um funcionário e vai tudo acumulando com ele. Não é? Ah, esse aqui, você põe 3 para fazer análise, por exemplo, de água, de teor e de TOC, né? E você tem uma pessoa só para fazer o microbiológico. Aí ela começa a ficar um pouco lotada. Né? É, Então, aí entra em pane, né? entra em pane, começa a espanar. Exatamente. Ainda mais microbiologia, gente. Eu brinco que microbiologia comigo eu mato todos os bichinhos. É, Mato os bichinhos, eu tenho pânico dos bichinhos, eu sou boa também em manter tudo estéreo. tudo Para mim, estéreo. Mata todo mundo, é garantida, né? é garantido. Passou na minha mão, vai sair estéreo. Não tem Vai dúvida. sair É, completamente, né? outra coisa importante é a utilização de capela. Né? Então, por Uhum. exemplo, é uma coisa também crítica que nós identificamos em algumas auditorias. A capela é só daquela pessoa, ela ocupa a capela o dia inteiro. Deixa as coisas lá esperando. Como é que o outro vai utilizar, você percebe? Aí Eu ele acaba sempre fazendo uma falo, bancada sem a capela. sem a capela, eu sempre falo nos treinamentos de boas práticas de laboratório, eu falo, pessoal, capela não é armário. Não é armário. Por mais que ela pareça, porque ela tem paredes, ela tem portas, e aí o pessoal acha que é armário, mas não é armário. Então, atenção, cuidado com isso, né? E isso vai interferir na nossa análise, né? Porque se eu deixo também a capela, por exemplo, ali cheia de reagentes, de material, de amostra, eu gero uma contaminação cruzada, e isso vai comprometer quem? A minha análise. Então, para que eu tenha uma análise cuidadosa, olha quantas etapas eu tenho que passar para eu chegar ali num método analítico confiável, para que eu tenha resultados confiáveis, para que aquilo me gere um conforto, uma segurança de que está tudo certo. É muito importante isso, né? Falar sobre método analítico. Precisa estar validado, precisa estar definido. Todo mundo tem que usar a mesma técnica. Quando a gente faz auditorias em laboratório, é muito comum a gente ver exatamente isso. Ah, eu passei 2 brancos, né? Vamos imaginar um HPLC. Ah, eu estabilizei com 3 brancos, outro passou 2 brancos, outro passou uma amostra. Não existe uma padronização para aquela análise. E muitas vezes você diz, não, o resultado desse analista é maravilhoso. Lógico, mas ele não está seguindo o método. E aquele que está seguindo o método, nossa, esse aqui, né, toda hora que ele faz a análise, dá errado, o dado não é confiável. E quando você vai ver, muitas vezes, aquele que está tendo um resultado muito bom é porque não está seguindo o método que você definiu. Então, isso é muito importante, a gente ter ali uma auditoria, verificar realmente. Todo mundo está seguindo o mesmo método? Todo mundo está fazendo da mesma forma? Ou você deu um jeitinho, né? Você É, já, né? Eu dei uma simplificada. eu tive um caso que o pessoal estava assim, o método mandava aquecer por 30 minutos a 100 graus, e aí um lá mais apressadinho estava aquecendo a 150 por 15 minutos. Porque, não, eu preciso ganhar tempo. Gente, mas aqui, né? Vamos aqui para nós, né? Tudo bem, você precisa ganhar tempo, mas será que a 150 graus você não está deteriorando o seu analito? Será que, né, você não está decompondo sua amostra, prejudicando seus resultados? Então, É, é essa a importância, né? E aí, depois que a gente analisa, acaba. não, aí eu preciso descartar. Exato, né? Só acaba quando termina, eu Só gosto de. acaba quando termina. E não era para guardar a amostra para o resto da vida, mas também não é para jogar imediatamente fora. Então, a amostra é aquilo que a gente comentou, na quantidade suficiente para a repetição que você precisa. Se eu faço em triplicata, eu preciso ter quantidade suficiente para pelo menos 2 análises em triplicata, ok? Então, não é para ficar guardando, às vezes você chega e tem coisas guardadas muito tempo, principalmente aquelas amostras que são pó, né? A amostra em líquido, até o pessoal desapega.
né? Mas quando eu tenho um pó, um comprimido, ele fica um pouco apegado à amostra. E fica lá guardando. Não, vai que eu preciso. Não, já não tenho mais uma condição boa. Por mais que você guarde a amostra, se você não guardar ela lacrada, identificada, se ela não for uma amostra de retenção, aí realmente ela não é representativa mais. Então, amostras de retenção, de liberação de produto, a gente guarda pelo tempo de validade mais um ano. Mas aquela amostra que eu acabei de diluir e fiz a análise, não tem sentido guardar ela diluída, né, ou guardar ela há muito tempo. Exatamente. E aí ela tem que ser descartada como resíduo, né, gente? Então, bastante atenção, porque a gente trabalha no laboratório com resíduos, né? Gerando resíduos. Às vezes a gente acha que resíduo é só reagente, produto químico. Não, aquela amostra também passou por um processo, passou por um recipiente, às vezes um recipiente contaminado, então ela é resíduo. E a gente precisa ter bem estruturado também um programa de como que aquilo tem que ser descartado. Qual que é o jeito correto? Ah, mas eu estou armazenando alimento. Tudo bem, e qual que é o jeito correto de descartar aquele alimento? E eu não estou dizendo que é proibido jogar no lixo, mas a gente tem que ter certeza que é para jogar no lixo, né? A gente não pode querer, como se diz, a gente não pode querer padronizar tudo, né? Então, a óleo eu jogo no lixo, macarrão eu jogo no lixo. Calma, vamos entender como que a gente tem que descartar cada coisa e fazer da maneira correta, certo? Perfeito. É isso. Muito bom esse nosso E bate-papo. precisamos ter um procedimento para isso. O gerenciamento de resíduo é um procedimento e precisa atender uma norma técnica. Então, Isso, sempre atenção com atenção com as normas que você tem que cumprir. exato, né? A gente, por isso que eu falo que não tem uma receita pronta. Cada caso é um caso, então a gente tem que conhecer o comportamento da nossa amostra, conhecer a legislação, saber como que realiza esses descartes e fazer de maneira consciente, né? O descarte consciente começa dentro do laboratório. Mas eu vejo muito pessoal, mas eu contrato uma empresa para vir coletar. Legal, se contrata uma empresa para coletar, mas até lá você tem que disponibilizar essa amostra em algum lugar de alguma forma. Como que isso é feito? É, isso mesmo. Vamos falar Muito agora um pouquinho, né, da cultura da qualidade. O que eu preciso fazer para manter essa cultura de qualidade dentro do laboratório? Treinamento. Tá? Eu treino o meu analista não só realmente na análise, mas no comportamento dentro do laboratório, né? Ele precisa entender que a análise é um processo. E esse processo tem pontos críticos, né? Então, eu preciso sempre aqui estar investindo num treinamento, numa reciclagem, principalmente na reciclagem. Eu já trabalho nisso a vida inteira. Ótimo, a vida inteira quer dizer que algumas coisas já você nem presta mais atenção, porque já faz tanto aquilo de cor Já que você viciou, realmente né? não vê mais os detalhes. Exato, exato. Isso. E você começa a fazer as coisas no piloto automático. Isso faz com que você acabe não melhorando realmente as condições de execução. Outra coisa importante, né, Andréia, é o trabalho em equipe. Opa, com Oh, esse é certeza. difícil, né? Esse é Nós difícil. compartilhamos um espaço. O reagente não é meu, fica na minha gaveta, ele fica lá no armário. Esse becker não é meu. Exatamente, Yara, exatamente. Essa questão tem muito isso, né? Mas é porque eu cuido, o outro não cuida. Mas a gente está no coletivo, né? Então, e muitas vezes, até falando do quesito amostra, ela vai de mim para a Yara. E como que eu entrego essa amostra de mim para a Yara? Eu vou fazer uma análise que não é destrutiva, né? Uma análise, de repente, vou checar uma temperatura, uma densidade, eu preciso garantir a integridade dessa amostra e passar de forma adequada para a Yara, mas a comunicação, o trabalho em equipe é importante. Então, se eu detectar algum problema com essa amostra, Yara, olha, eu percebi que a amostra aqui está meio turva,
né? Então, quando você for fazer a sua análise, você fica aí de olho e tal. E então, essa comunicação, gente, a gente vê que muita coisa é problema de comunicação. A gente já foi convidada para dar treinamento em empresa, treinamento analítico. Aí, quando você chega lá, não é treinamento analítico, é comunicação, porque as pessoas não se conversam, né? Aí vira cara, aí o outro falou, não gostei, e isso é ruim, porque no laboratório, geralmente, salvo aqueles laboratórios menores, mas geralmente a gente está fazendo um trabalho em equipe, tá? Então, aqui abrindo uma brechinha para o Merchan, se precisar de treinamento para equipes, conta com a gente tem treinamentos personalizados para trabalho em equipe, a gente trabalha principalmente comunicação, a comunicação é o ponto-chave do trabalho em equipe, então, se precisarem, contem com a gente para ajudar a melhorar isso, vocês vão ver que vai melhorar muitas outras coisas. Você pega coordenadores de laboratório que estão passando mais tempo administrando as pessoas do que realmente verificando os resultados. Isso. Ele está toda hora administrando conflito dentro do laboratório, em vez de trabalhar, né, na parte estratégica do laboratório. Então, ele fica ali perdido um tempão com a gestão de pessoas. Mas nós auxiliamos nesse quesito aqueles laboratórios que precisam desse tipo de treinamento. Outra coisa importante é ter um sistema robusto de qualidade dentro do laboratório, atender às boas práticas do laboratório, ter processos bem definidos e monitorar os processos. Só definir os processos, eu não sei se as pessoas realmente são precisam modernizar aquilo ou se realmente ele está sendo utilizado daquela forma. Neste ponto, a gente fala muito de melhoria contínua e a necessidade de auditorias internas. Porque eu já estou acostumado a fazer daquela forma, eu já estou acostumado a ver aquilo. Eu já não entendo como fazer isso aqui de uma forma diferente. Então, quando eu falo de auditoria interna, pode ser realmente dentro se você tiver uma estrutura grande, ou você pode contratar uma empresa para fazer essa auditoria interna e te dar um feedback dos processos que você está usando, né? Da qualidade no geral do seu laboratório. E o que você pode melhorar. Isso, bem pontuado, né, Yara, essa parte que você comentou. Existe um tabu com essa história de auditoria, né? O pessoal, o auditor vai vir porque já vem. Gente, o auditor vai sim com um olhar crítico, mas pensa, né, no caso da auditoria interna, tá indo com um olhar crítico para te ajudar, para pontuar aquilo que você já não enxerga mais, aquilo que você pode melhorar. Então, precisa ter um peito aberto para isso, né? A gente precisa parar de ter essa resistência. Não, mas eu já faço há 20 anos. Gente, o que nos trouxe aqui pode ser o que não vai nos levar adiante. E é isso que a gente quer ir adiante. E a auditoria interna ela é uma oportunidade. Ela é uma oportunidade, é assim que eu gosto de classificar. Exatamente. Bom, eu acho que esses são os aspectos básicos do nosso curso. A gente vai se aprofundar em alguns temas, nós vamos ter exemplos, né? Vamos ter uma parte prática, exercícios para vocês fazerem. Mas coloca aqui no comentário se você já tem alguma dúvida. Quem sabe a gente não faz um próximo podcast para responder a sua dúvida aí. É isso mesmo, gente. Obrigada pela atenção. Obrigada, Yara. E a gente espera vocês numa próxima oportunidade.